meio que a gente já esperava, né? Mas o que a gente esperava aconteceu. O Once Caldas venceu o San José ontem, de madrugada, o jogo acabou 1h10 da manhã, e com isso a equipe colombiana jogará no Maracanã contra o Fluminense por um empate para se classificar direto. O Fluminense vai precisar vencer o Once Caldas no Maracanã para não jogar os playoffs da Sul-Americana. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. A gente vai falar bastante sobre essa última rodada da Sul-Americana, tá? Ela só acontece daqui a 2 semanas, mas com o resultado que aconteceu, você já tá acostumado, tem o resumão da rodada, beleza? Vamos lá, tá? Focando de início no grupo do Fluminense. Tá aí a tabela na tela. O Once Caldas venceu por 2-1 San José, num jogo muito mais pró-San José do que eu imaginava, tá? Eu imaginava uma goleada tranquila do Once Caldas. O San José tomou 1-0, foi meio que dominado ali no primeiro tempo, mas principalmente no início do segundo tempo conseguiu pressionar mais a equipe da casa. Achei um Once Caldas bem modorrento, bem devagar no jogo. São José empatou e teve até chance para virar o jogo, tá? E esse empate do San José eu tava considerando a segunda maior zebra. O segundo resultado mais surpreendente da fase de grupos da Sul-Americana. Só atrás do Puerto Cabello 4-1 no Vasco, né? Que lá é loucura. Não existe aquele 4-1 de um venezuelano no Vasco. Aliás, existe, né? Esse que é a maluquice. Mas o Once Caldas conseguiu chegar ao segundo gol. Logo depois tomou a bola no travessão. Então, assim, foi longe de ser um jogo tranquilo, uma atuação muito ruim do Once Caldas. Com o resultado, a última rodada tá muito simples. Tá eliminado já o San José. Tá eliminado a União Espanhola. O jogo lá no... Não sei se vai ser no Santa Laura, né? Sei lá onde é que eles vão conseguir botar esse jogo, mas o jogo lá no Chile não vale. Ponto no ranking da Conmebol, sei lá, alguma coisa assim, né? Mas não vale de nada especificamente para essa Sula. O Fluminense está classificado agora sim matematicamente, mas está em segundo com a vitória do Once Caldas. O Fluminense vai precisar, no jogo aqui do Maracanã, ganhar o Once Caldas. Se empatar ou perder para a equipe colombiana, o Fluminense passa em segundo e vai jogar o playoff da Sul-Americana. Eu vou falar dos outros grupos já, daqui a pouquinho, mas deixa eu só te mostrar primeiro essa tabelinha que eu tenho aqui, ó. É que tá no lado errado. Esse lado aqui é o que importa um pouco mais. Ó, se você der uma olhadinha aqui são todos os jogos, né, do Fluminense. Dá uma olhadinha só aqui, ó. Pós-Mundial de Clubes, tem aqui, né, as datas do Mundial. O Fluminense volta a jogar. Tem esse jogo contra o Ceará que tá adiado, a gente não sabe quando vai ser. O Fluminense volta a jogar contra o Mirassol. Show. Fora de casa. Na quarta-feira, logo depois do Mundial, o Fluminense tem Fluminense Cruzeiro no Maracanã, né? Se for para os playoffs da Sula, não. Se for para os playoffs da Sula, a gente tem um jogo aqui, fora de casa, ou seja, é Mirassol e depois fora de casa, sabe-se lá onde, jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana e tome jogo adiado. Teria o jogo do Ceará adiado, mais o jogo contra o Cruzeiro. Aí tem clássico contra o Flamengo no domingo. E na outra quarta tem Palmeiras? Tem não. Tem jogo dentro de casa, né? Porque quem vem da Sula tem a vantagem. Dentro de casa, de novo, pela Sul-Americana e mais um jogo adiado. Dessa vez o jogo contra o Palmeiras adiado. Então, vocês têm noção do que está acontecendo em relação ao Fluminense? O Fluminense teria 3 jogos adiados do Brasileirão. E, assim, não pode ir. O Fluminense não pode ir para o playoff da Sul-Americana. Seria sim um desastre e seria sim um problema gigantesco. Não pode tropeçar no Once Caldas para ir, e digo isso com todo respeito à equipe do Once Caldas, tá? Vou dar uma olhada nos outros grupos agora, vou trazer aqui pra gente dar uma olhada, porque interessa também, porque são outros times que estão indo para esse playoff. Obviamente o Fluminense não pode enfrentar. Esse playoff, ele é um jogo contra o terceiro lugar da Libertadores, por isso daqui a pouquinho a gente vai falar de Libertadores. Tem um dos nossos rivais que praticamente se garantiu na Libertadores, né? Passando de fase. Outro, pode ser que ainda venha pra Sula. No grupo 1, a vitória do Independente em casa contra o Guarani deixou tudo embolado para a última rodada. O Nacional de Potosí meteu 3-0 no Boston River na altitude. Agora tem o Independente Nacional de Potosí, um Guarani e Boston River. Muito provavelmente os dois mandantes devem exercer seu mando de campo, vencerem, e aí o Independente passaria em primeiro do grupo e o Guarani em segundo. O Independente até agora perdeu 2 jogos fora. A única surpresa mesmo de derrota foi pro Guarani. A estreia eles perderam pro Nacional de Potosí, não foi nada de absurdo perder na altitude. Deve passar Independente e Guarani do Paraguai.
E aí a gente fica de olho já também nas pontuações, tá? Porque se a gente empatar ou perder, é grande a chance, né? A gente passa em segundo. Se a gente empatar, a gente deve ser segunda ou terceira melhor campanha. E como é que funciona o playoff, tá? O melhor segundo da Sula pega o pior terceiro da Libertadores. O segundo, melhor segundo da Sula, pega o segundo, pior terceiro da Libertadores. Então, quanto mais pontos a gente fizer, se a gente fizer 11 pontos, a gente vai pegar os piores da Libertadores. Depois eu vou fazer uma simulação pra vocês entenderem, tá? O Vitória reviveu, né, na Sula, com um gol no último minuto, praticamente lá contra o Cerro Largo, no Centenário, no Uruguai. O empate do Defensa e Justiça com a Universidade Católica deixou o Vitória na última rodada, vai jogar na altitude, contra a Universidade de Quito, que já está classificado e em primeiro, talvez, enfim, já tranquilo ali nesse grupo. Um empate praticamente classifica o Vitória. O Defensa e Justiça precisaria tirar saldo e tal. Tem chance ainda o Vitória nesse jogo. Na última rodada tem Defensa e Justiça e Cerro Largo. Os dois ainda têm condições de se classificar. No grupo C, o Huracan praticamente já definiu a primeira posição, né, com empate com a América de Cali fora de casa. Tem 7 gols de saldo em relação ao Corinthians. Na última rodada, Huracan e Corinthians. O Corinthians teria que ganhar fora de casa por 4-0 para ser primeiro. Então o Huracan está garantido já nas oitavas de final. O América de Cali joga contra o Bônus Racing, né, que está perdendo para todo mundo. Perdeu para o Corinthians nessa rodada, inclusive. O Corinthians vai ter que ir fora de casa, considerando que o América de Cali deve vencer no Pascoal Guerreiro o Racing. O Corinthians vai ter que ganhar o Huracan fora de casa. O Corinthians está numa situação muito complicada, tem grandes chances de não classificar. Mas, enfim, direto vai o Huracan, no playoff Corinthians ou América de Cali. No grupo do Grêmio, o Grêmio moscou, já falei que desse jogo, foi na terça-feira, o Grêmio empatou em casa com o Godoy Cruz. Com isso, na última rodada, o Grêmio vai precisar ganhar o Sportivo Luquem, ainda torcer pro Atlético Grau, já eliminado, tirar ponto do Godoy Cruz. Bem possível que seja mais um brasileiro indo pro playoff. Bem possível que o Godoy Cruz seja uma das melhores campanhas da fase de grupos, com 14 pontos, passando em primeiro. No grupo E, a surpresa, o Mushuc Runa ganhou do União de Santa Fé na Argentina. É a atual melhor campanha da Sul-Americana. Vai fechar fora de casa contra o Palestino, já classificado, já garantido em primeiro, o Palestino já garantido em segundo. A vantagem aqui para o Palestino é eles tentarem vencer o jogo para pegar um adversário mais fraco vindo da Libertadores. O Cruzeiro já está eliminado. Pra gente aqui, se a gente passar em primeiro, a gente não alcança o Mushuc Runa, né? A gente vai a 13 pontos. Aliás, até alcança, não é possível. Então pra gente aqui é o seguinte, esse jogo acontece na quarta. Se for pra gente ganhar o nosso jogo, o ideal é a vitória do Palestino, a gente teria a campanha melhor do que os equatorianos. Se for pra gente empatar o nosso jogo, a ideal é a vitória do Mushuc Runa pra deixar a gente um pouquinho mais acima na tabela de segundo colocado. No grupo G já tá definido o Lanús. Passou em primeiro, o Lanús ganhou do dinizismo do Vasco por 1-0 lá em Lanús. O Melgar fez o seu dever de casa, ou melhor, seu dever de fora de casa, vencendo o Puerto Cabello. Os venezuelanos ainda têm uma chance de classificação, precisariam na última rodada vencer o Lanús fora de casa. Aliás, não tem não, porque aí pelo menos aqui o empate o Puerto Cabello tá eliminado. Na última rodada, Melgar e Vasco, o jogo é em São Januário. É uma situação muito parecida com a do Fluminense para classificar em primeiro, né? Que é, o Fluminense está 2 pontos atrás, o Vasco está 2 pontos atrás, mas joga em casa e se vencer o seu jogo, passa para os playoffs. Deve passar como uma das piores campanhas, tem grandes chances, inclusive, se a gente tiver Vasco nos playoffs, de ter um Vasco-Botafogo, tá? Vasco joga em casa, em São Januário, se vencer, passa em segundo, se perder ou empatar, tá eliminado. No último grupo aqui, o Cienciano enfiou 4-0 no Deportes Iquique, e aquele tropeço do Galo tá custando muito caro contra o Iquique, porque ele ganhou do Caracas por 3-1, dentro da NMRV, sem público. Inclusive fiquei com a pena do senhorzinho, que saiu de Vitória para ver o Galo, porque era aniversário dele no domingo, e ele não olhou que não tinha público, e aí ficou do lado de fora do estádio. Bem, o Atlético Mineiro na última rodada vai jogar contra a equipe do Cienciano em casa. Se fizer a sua obrigação, que é vencer o jogo, vai a 11 pontos. Já está classificado, porque o Caracas tem 8 gols de saldo a menos, mas o empate, mesma situação do Fluminense. O empate deixa o Atlético em segundo, a derrota deixa o Atlético em segundo, a vitória coloca o Atlético em primeiro, passando com 11 pontos, tá? Então a situação é igual, o Cienciano já está classificado. Na Libertadores, que é o cenário que nos interessa, principalmente, ou a terceira colocação, o Botafogo tem um jogo muito complicado. Qual que é o cenário? O Botafogo ganhou o seu jogo do Estudiante no Engenhão, a Universidade de Chile meteu uma goleada no Carabobo, e o cenário da última rodada é o seguinte: o Botafogo tá... É uma situação parecida com a do Fluminense, inclusive. Vamos considerar que o Estudiantes não vai tropeçar
num cara bobo, né? Vai acabar ganhando seu jogo. Então, se ele ganhando seu jogo, basicamente Botafogo e Universidade de Chile o manda do Botafogo. Se empatar, o Botafogo vem pra Sula. Se perder, o Botafogo vem pra Sula. Se ganhar, se classifica. Esse jogo é no Engenhão na terça-feira. Na outra terça-feira, né? O River Plate já se garantiu em primeiro, enfiou 6 no Del Valle nessa rodada. E nesse grupo aqui, quem deve vir em terceiro... Então aqui, assim, dá pra dizer que tá entre a Universidade de Chile e Botafogo, tá? Esse daqui. O Estudiantes provavelmente deve ganhar e classificar. Nesse grupo aqui, ainda 3 times podem passar em terceiro, né? Universitário, Del Valle e Guayaquil. Eu tô apostando mais que nesse daqui vem o Universitário. Acho que o Del Valle ganha o Barcelona, o River ganha o Universitário, deve vir o Universitário do Peru, lá de Lima. Mas, de qualquer maneira, são 2 equatorianos e 1 peruano de Lima. São viagens bem longas, de qualquer maneira, aqui. Não são adversários que metem medo. O Del Valle ainda tem altitude de Quito. Não são adversários que metem medo necessariamente pela sua qualidade, mas pela distância, né? Em relação aqui ao Fluminense. Imagina uma viagem para Mirassol e logo depois para Lima, né? O quanto que complica. Flamengo ganhou por 2-0 da LDU, era o que precisava inicialmente, o cenário do Flamengo, o jogo mais difícil era contra a LDU, com a vitória por 2-0, na última rodada basta uma vitória simples contra o Deportivo Táchira, que foi o saco de pancadas do grupo, dentro do Maracanã o Flamengo classifica. Tem a LDU e Central Córdoba, basta uma vitória da LDU por 2 gols de diferença e ele classifica e deixa o Central Córdoba em terceiro. Então ou vem a LDU ou Central Córdoba. Eu tô apostando que vem a LDU, tá? A LDU precisa ganhar o seu jogo por 2 gols de diferença. Acho que não ganha por 2, mais um que seria muito complicado para o Fluminense. No grupo de São Paulo ele já tá meio que garantido também como primeiro, na última rodada enfrenta o Tajeres, e aí pode vir ou Tajeres ou Alianza Lima, tá? Um dos dois vem. Tô achando que o Tajeres tomou uma sacolada do São Paulo, o Alianza Lima acho que talvez perca pro Libertad. Enfim, acho que passa o Alianza Lima, mais um que tem a viagem muito complicada, e no caso do Tajeres eu apostava mais neles nessa fase de grupos. Pegar um argentino não seria bom também. Olha que tá vindo algumas pedreiras. No grupo do Fortaleza, na última rodada do Bucaramanga, vai viajar para jogar contra o Colo-Colo sem torcida e já eliminado, sem qualquer aspiração. Fortaleza viaja para pegar o Racing. Acho bem possível nesse daqui que venha ou Fortaleza ou Bucaramanga. Quer dizer, só pode vir o Fortaleza ou Bucaramanga, e nesse daqui eu não tenho prognóstico, tá? Acho que a chance é considerável de vir o Bucaramanga, porque um empate classifica o Fortaleza, dado o saldo de gols. Então, acho que o empate classifica o Fortaleza, então acho que vem mais um de logística maluca, difícil, não tem altitude na Colômbia em Bucaramanga, mas é mais um adversário que não é simplesinho, não é molezinha para o Fluminense se pegar nessa fase dos playoffs. A mesma coisa em relação a Bahia e Internacional. O Nacional do Uruguai ainda tem uma mísera chance de vir para a Sula, mas basicamente o confronto é com o tropeço do Bahia lá na Atanásio Girardot e a vitória do Internacional no Uruguai. O Internacional joga pelo empate contra o Bahia. Se tiver empate, o Bahia vem para a Sula. Se o Bahia vencer o jogo, o Internacional é quem vem para a Sula. Se tiver derrota do Bahia, tem uma mísera chance do Nacional do Uruguai ainda, mas provavelmente o Bahia é quem vem para a Sula. Então, grande chance de termos Bahia ou Internacional, mais adversários que a gente não queria pegar. Para fechar, grupo H, o San Antônio Bulu Bulu já está definido. Ele é o terceiro que vem para a Sul-Americana. Joga em Cochabamba com altitude na Bolívia. O time não é muito forte, mas tem altitude, que para um mata-mata é sempre algo a se falar. Mesma coisa o Bolívar, que para mim é um dos grandes candidatos a vir. Já está eliminado. O Sporting Cristal tem remotas chances de classificar, mas enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, deve perder o jogo. O Palmeiras já está definido como o primeiro, melhor campanha, está definido como tudo. Mesmo se poupar, ainda deve ganhar do Cristal. Grandes as chances do Bolívar ganhar o seu jogo, ou pelo menos conseguir um empate e vir para a Sul-Americana. Então estamos falando de Bolívar com altitude, de Bulu-Bulu com altitude. Estamos falando de time brasileiro. Estamos falando de... O Bucaramanga talvez seja o mais acessível, mas de viagens muito complicadas como o Alianza Lima e como o Universitário, ou talvez a altitude do Del Valle em Quito, a LDU com altitude em Quito também, Central Córdoba, que tem viagem muito complicada, e um time azeitado ali também. Botafogo. Então, a gente tá falando de um cenário vindo complicado da Sul-Americana, tá? Se eu dei uma simulada aqui mais ou menos, fiz aqueles cálculos básicos, né? E se a gente tivesse hoje o fim da fase de grupos, e obviamente eu tenho plena noção de que vai mudar muito ainda as coisas, porque é a última rodada, os times, né, jogam fora de casa, dentro de casa, tem seus confrontos,
Mas essa seria a tabela, tá? Esses são os times que estão em terceiro dos seus grupos da Libertadores, baseado nas suas pontuações. Então o Botafogo tem 9 pontos, aí é meus cálculos aqui, tá? 9 pontos e 2 de saldo, a LDU tem 8 e 1 de saldo, aí o Bahia tem 7 e 1 de saldo negativo e tal, papapá. Aqui embaixo o Fluminense. O Fluminense hoje tem a melhor campanha dos segundos colocados, tá? 10 gols, 10 pontos e 7 gols de saldo. Se por acaso o Fluminense passar em segundo, pro Fluminense passar em segundo, mesmo a situação do Atlético Mineiro, provavelmente ele cai, tá? Ele cai dessa posição de melhor segundo colocado. Por quê? Porque o Fluminense vai ter que empatar a última rodada. E aí, provavelmente, por exemplo, um Guarani que pode ganhar e ainda passar em segundo, passaria o Fluminense, tá? Enfim, teria condições, pelo menos, de passar o Fluminense. Então, só pra deixar claro que não vai ficar assim. É só pra ter uma simulação. Os jogos ficariam, se o mata-mata fosse agora, baseado na tabela atual, os jogos ficariam dessa maneira aqui, ó. O Fluminense pegaria o Sporting Cristal do Peru, tá? Time que enfrentamos em 2023 na Libertadores. Pegaríamos lá jogo de ida lá em Lima, jogo de volta no Maracanã, com aquelas rodadas que eu falei lá no início do vídeo, adiadas. Né? Não seria um adversário especialmente muito complicado e tal, mas enfim, é mais um mata-mata, é mais cansaço, é mais jogo adiado, é mais experimento e é mais risco. Se falasse para o Fluminense entrar na final direto, você não ia querer? Iria. Por quê? Porque, mas e se falar bem assim, não, você pode enfrentar adversários fracos o tempo inteiro. Tá, mas tem hora que você perde para adversário mais fraco também. O Grêmio, por exemplo, pegaria os argentinos do Tadieres, teria um bulo-bulo da Bolívia e Palestino. O Atlético Mineiro pegaria o Atlético Bucaramanga. O Bahia, vindo da Libertadores, pegaria o Guarani do Paraguai. O Corinthians se salvaria, mas e pegaria o Universitário também de Lima, a mesma coisa do Fluminense também, né? O Sporting Cristal Universitário. Teria um LDU e Melgar, e o Botafogo enfrentaria o Vitória. Pro Vitória, acho que se botar isso, eles assinam hoje, e pro Botafogo também, talvez dos cenários não fosse o ideal, mas ainda fosse um cenário ok. Então, é ruim ir pra esse playoff, tá? O cenário é basicamente esse. O Fluminense vai ter que ganhar do Once Caldas em casa. Não é pra brincar de playoff na Sul-Americana, não, tá? E aí, só pra dar aquele recado, no ano passado, 4 brasileiros, foram pra esse playoff, tá? O Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense, o Cuiabá e o Internacional. Nenhum deles vindo da Libertadores. Todos vindos da Copa Sul-Americana, tá? O Red Bull passou do Barcelona de Guayaquil, o Atlético Paranaense passou do Cerro Porteño, mas o Internacional foi eliminado pro Rosário Central e o Cuiabá foi eliminado pro Palestino. Então, meus amigos, metade caiu, tá? Teve time que achava que tinha uma tranquilidade grande para poder passar e não passou. Então, nesse caso, é melhor ficar de olho. Quanto menos jogos jogar, melhor. O Fluminense precisa ganhar do Once Caldas na última rodada dentro do Maracanã pela Sul-Americana. Tamo junto, até a próxima. Valeu!